Cada vez que alguém abre a torneira de casa para lavar a louça ou, tipo, dar descarga no banheiro, essa pessoa pode estar financiando, sem ter a menor ideia disso, uma campanha política bilionária. É uma constatação bem incômoda, para dizer o mínimo. Especialmente quando a gente pensa que, sabe, estamos falando do recurso mais vital que existe, né? Exatamente. E hoje a gente vai fazer aquele nosso mergulho profundo em um documento que defende uma tese bem chocante. A tese de que o saneamento básico no Brasil se transformou basicamente no epicentro de um esquema de corrupção colossal. Uhum. E colossal não é exagero nesse caso, não? Não, de forma alguma. O texto que a gente vai desbravar hoje é novíssimo, tá? Datado de hoje mesmo, 3 de maio de 2026, chama-se Água à Venda, Democracia em Risco, a Corrupção no Saneamento e o Jogo das Eleições de 2026. Aham. É de autoria do jornalista Mauro Silva, que também preside uma organização chamada Grêmio Ser-Sudeste. E o documento é um material muito denso. Muito denso, e ele traça uma linha reta, assim, bem direta entre a conta de água mensal da população e a integridade das urnas agora nas eleições de 2026. Pois é, e antes da gente destrinchar os detalhes dessa engrenagem toda, vale fazer um alinhamento rápido aqui para quem está nos ouvindo. Importante, muito importante. Porque o autor não poupa a palavra, sabe? Ele cita nominalmente políticos, governadores e figuras que são notadamente ligadas a espectros específicos, como, por exemplo, o bolsonarismo. E só para deixar muito, muito claro para quem acompanha a gente, o nosso papel aqui não é validar esses alvos políticos, nem tomar partido. Exato, de jeito nenhum. Os que o relatório apresenta. Vamos testar o argumento dele puramente. Perfeito. O nosso foco é entender o como, né? O como e o porquê as coisas funcionam da maneira que o texto descreve. Sem viés. Certo. Então, vamos começar pelo princípio. Para entender como a água virou essa suposta, digamos, moeda de troca, o autor nos leva de volta a 2020. Uhum. O ano do novo marco do saneamento. Isso. Mas, olha, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui por um minuto. Vai lá. Antes de 2020, o setor público era notoriamente ineficiente nessa área, né? A gente tinha, e na verdade ainda tem, milhões de pessoas com esgoto correndo a céu aberto. Pois sim, um problema histórico e trágico. E a promessa do novo marco não era justamente trazer o dinheiro da iniciativa privada para resolver um problema que o Estado sozinho não conseguia? Essa promessa. Então, como é que a solução virou o problema? Essa é a grande questão do relatório. A narrativa oficial era exatamente essa que você trouxe. Eficiência. O Estado não tem dinheiro para investir em canos, em estações de tratamento, então, beleza, vamos abrir o mercado. Tá, e o que deu errado? O que o texto do Mauro Silva aponta é como a mecânica desse novo marco acabou criando uma oportunidade de ouro para o crime. Porque, veja bem, antes, um prefeito simplesmente renovava o contrato com a Companhia de Água do Estado. Era quase automático. Uhum. Com o novo marco, ele passou a ser obrigado a abrir uma licitação, um leilão público, né, para ver qual empresa privada oferecia a melhor proposta para assumir a água e o esgoto daquela cidade. E é aí que entra o pedágio, né? O gargalo se forma justamente nessa licitação. Exato. É um momento de vulnerabilidade do sistema. O documento cita, por exemplo, a investigação do portal UOL sobre a Ágia, que é uma das maiores empresas privadas de saneamento do país. Aham, eu lembro dessa cobertura. Então, a empresa confessou um esquema de pagamento de propinas para ganhar essas exatas licitações de água e esgoto. Nossa! Mas, e aí que a coisa fica complexa. A engenharia do crime descrita não é bem aquela imagem clássica, sabe? Aquela do empresário corrupto que chega com uma mala de dinheiro para seduzir o político que estava lá inocente. É bem mais sistêmico do que isso, né? Muito mais sistêmico. O fascinante do ponto de vista investigativo, claro, é que a corrupção não era apenas ativa partindo da empresa. O relato aponta que a extorsão, muitas vezes, partia de dentro da própria máquina pública. Pera, os agentes públicos cobrando? Sim. O texto menciona o envolvimento de prefeitos, de governadores, parlamentares e, de uma forma muito, muito preocupante, conselheiros de tribunais de contas. Pera aí, vamos pausar nisso, porque eu fico impressionada.
O Tribunal de Contas é, em tese, o órgão responsável por fiscalizar se o dinheiro público está sendo bem gasto. Exatamente. O cão de guarda. É. É, o cão de guarda. O texto está dizendo que o cão de guarda estava, cobrando para deixar o invasor entrar. Como isso funciona na prática? Funciona através do poder da caneta e principalmente da lentidão burocrática. Tá, me dá um exemplo. Pensa no mecanismo. Uma prefeitura lança um edital bilionário para privatizar a água. Um conselheiro do Tribunal de Contas, que está lá para revisar, pode simplesmente pedir vista do processo. E pedir vista significa parar tudo. Exato. Ele alega que encontrou uma inconsistência técnica minúscula e paralisa a licitação inteira por meses. Às vezes mais. Caramba! E a empresa que quer ganhar o contrato, que tem investidores nas costas pressionando por resultados, né? Ela vê o negócio todo travado. E aí, a facilidade é vendida. Ah, entendi. Paga-se a propina e a inconsistência some. A inconsistência técnica magicamente desaparece, a licitação segue e o contrato é assinado. É uma máquina, assim, de criar dificuldades para vender facilidades, mas operando na escala dos bilhões de reais. Nossa, e isso me leva de volta ao começo da nossa conversa. Por quê? Pensa comigo. Uma empresa de saneamento não imprime dinheiro. Não imprime. Se ela tira dezenas de milhões do caixa dela para pagar um conselheiro, ou um governador, ou um prefeito, só para garantir um monopólio de 30 anos sobre a água de uma cidade, ela vai precisar recuperar esse investimento em algum momento. Com certeza absoluta. No fim do dia, quem cobra esse rombo é a pessoa na ponta da linha, pagando o boleto ali no fim do mês, não é? A conta de água da população não estaria, no fim das contas, financiando essa corrupção. É exatamente essa a conexão matemática e estrutural que o autor faz. O dinheiro da propina sai da margem de lucro projetada, que por sua vez é calculada em cima da tarifa que vai ser cobrada da população. É uma matemática cruel. Sim, a matemática é muito fria. A empresa infla o custo das obras ou aumenta a tarifa básica para fechar a conta e garantir o retorno para o acionista e para cobrir o custo da propina. Ou seja, é quase como uma taxa de assinatura política, né? Invisível e obrigatória, embutida lá na conta de água de cada cidadão. É uma analogia super precisa. A pessoa abre o boleto e acredita que está pagando apenas pelo tratamento químico da água e pela manutenção dos canos. Mas uma fração daquele valor, todo mês, está servindo para cobrir a propina que garantiu aquele contrato lá atrás. E vai ficar pagando isso por 30 anos. É revoltante quando a gente visualiza a coisa toda desse jeito. Mas aí um ouvinte mais cético pode perguntar, ok, mas será que isso não é um problema isolado? Sabe, acontece só numa prefeitura pequena, no interior, onde a fiscalização da imprensa e da sociedade não chega? É um pensamento comum. E o documento responde a isso apontando direto para os maiores motores econômicos do país. Exato. Ele não deixa margem para essa dúvida. O autor usa os dois maiores estados do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, não apenas como exemplos isolados, mas como provas de que o padrão é totalmente estrutural. Então vamos olhar para São Paulo primeiro. O texto entra na polêmica da privatização da Sabesp conduzida ali sob o governo de Tarcísio de Freitas. E a crítica central ali não é nem apenas ideológica, né, sobre se o Estado deve ou não privatizar. Não, é sobre a modelagem financeira do negócio. Isso. O documento aponta que a empresa, que é simplesmente a maior da América Latina, estaria sendo entregue muito abaixo do seu valor real de mercado. Como é que funciona essa matemática de vender o patrimônio barato? O que os críticos citados no texto argumentam, e o autor detalha, é que a avaliação dos ativos da empresa, e quando falo ativos, estou falando de estações de tratamento gigantes, a rede inteira de distribuição e a base garantida de milhões de clientes que não têm a menor opção de trocar de fornecedor de água. É um monopólio natural, né? Ninguém tem duas torneiras de empresas diferentes em casa. Perfeito. Então a crítica é que todo esse pacote foi subdimensionado. Colocaram o preço lá embaixo e quando um Estado vende um ativo que tem lucro praticamente garantido, por um preço inicial baixo, os investidores privados compram na baixa para lucrar na alta quase imediatamente. Nossa. Aí o autor levanta a questão se o mercado ganha tanto e tão rápido no dia seguinte à privatização, quem é que está perdendo na outra ponta? É o Estado, né? É a população,
É a equação clássica de transferir o patrimônio público a preço de liquidação, mas e no Rio de Janeiro? Porque o texto analisa um cenário onde a venda já aconteceu faz um tempinho. A SEDAI foi fatiada, privatizada, e o que a gente vê no rescaldo disso tudo, segundo o documento... O caso do Rio é o exemplo prático do dia seguinte. O documento menciona que o governador Cláudio Castro chegou a ser afastado por conta de denúncias de corrupção. E é aí que o autor traça o padrão. Qual padrão? Ele não está dizendo que a iniciativa privada é inerentemente corrupta na sua essência filosófica. Ele está dizendo que o modelo que foi desenhado no Brasil criou uma fórmula extremamente perigosa. Tá. E qual é a fórmula? Água mais dinheiro público. Basicamente. A equação que ele propõe é: você tem um serviço essencial, certo? Sem concorrência possível. Aí você soma volumes colossais de dinheiro público e concessões de longuíssimo prazo, 30 anos. Sim. O resultado disso é um imã irresistível para desvios estruturais e corrupção. É um ambiente perfeito. Entendi. Água, dinheiro, privatização igual a suspeitas de corrupção. E para quem está ouvindo, lembrando que esse é o diagnóstico feito pelo autor do documento sobre esses governos, ok? Mas se a matemática aponta de forma tão clara que as empresas acabam repassando o custo da corrupção para o consumidor e que o modelo facilita o desvio, a pergunta natural que me vem à cabeça é: por que os órgãos de controle não freiam isso imediatamente? Pois é. Porque a polícia e a justiça não cortam mal pela raiz, e acho que é aqui que o autor muda o foco e entra na linha do tempo política, conectando tudo isso com as eleições de 2026. Exatamente. Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta para o por que não param é porque a engrenagem judicial tem um ritmo que não conversa com o ritmo da urgência do saneamento, e muito menos com o ritmo frenético das urnas e das campanhas eleitorais. A justiça é lenta. Muito lenta. O texto destaca que o escândalo da Aegea, revelado por aquela delação premiada, não expôs apenas um polo isolado. Envolveu políticos em atividade em estados de ponta a ponta do país. O texto cita Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais. Um mapa inteiro da corrupção. Sim, mas o detalhe que é aterrador do ponto de vista democrático é o tempo que isso levou. É o gargalo que me chocou no texto. O autor cita que a delação levou cerca de 5 anos apenas para ser homologada na justiça. E, gente, 5 anos em tempo político é uma eternidade. É mais do que um mandato completo de um governador ou presidente. Pensa no impacto prático disso para as eleições de 2026, se a denúncia ficar lá parada, sendo processada por 5 anos, o político que supostamente loteou o saneamento da sua região continua operando normalmente durante todo esse tempo. Ele não sofre nenhum arranhão na imagem pública. Nenhum. Ele inaugura obras, ele faz discursos na televisão, ele aprova orçamentos e, o mais grave para o argumento do autor, ele entra no ciclo eleitoral seguinte com a sua imagem pública intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas isso atinge o coração do processo democrático. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E assustadora. Muito. Como é que o eleitor pode tomar uma decisão consciente na urna agora, em 2026, se a investigação que prova que o candidato dele cobrou pedágio na água da cidade está presa tipo numa gaveta de tribunal há 5 anos? Não toma. O eleitor vota no escuro. A eleição acaba sendo baseada numa miragem. A justiça tardia, nesse caso, não é só uma falha. Ela atua quase como uma blindagem eleitoral. Ela prescreve os crimes e protege quem está no poder. E além dessa blindagem do político que sai impune, há a consequência corporativa disso, né? Que é um ponto fortíssimo do texto. Ah, sim. A ideia do custo de operação, isso para mim foi o ponto alto do documento. É fantástico. Vamos destrinchar essa matemática corporativa, porque assim, é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. O que é um acordo de leniência na prática jurídica? Explica pra gente. Em tese, é um mecanismo onde a empresa confessa o crime, colabora com as investigações entregando quem participou, paga uma multa que geralmente é bilionária e, em troca, ganha o direito de continuar existindo e firmando novos contratos públicos. A teoria só até razoável, né? Tipo, uma punição severa, você tira o dinheiro ilícito, mas sem destruir os empregos da empresa e sem paralisar as obras que estão no meio do caminho. Na teoria é lindo, mas e na prática? Pois é, o que acontece? Na prática, e este é o diagnóstico bem importante do documento, a leniência se transformou num mero cálculo financeiro para quem está mal intencionado.
Como assim? Vamos imaginar a lógica de uma diretoria que quer fraudar licitações. Se a propina exigida pelo político custa X, e a multa que a empresa talvez venha a pagar no acordo de leniência daqui a alguns anos custa Y, Aham, tô acompanhando X e Y. mas o contrato de monopólio de saneamento que dura 30 anos vai render um lucro líquido Z para a empresa, a lógica deles é, desde que Z seja muito maior que X mais Y, O crime compensa. e compensa muito. A corrupção deixa de ser uma falha moral ou um risco de extinção para a empresa, sabe? Aquela coisa de, se formos pegos, a empresa acaba. Não. Virou precificação de risco. Ela vira apenas mais uma linha na planilha do Excel. A multa bilionária parcelada a perder de vista em 10, 20 anos. E a empresa absorve o escândalo inteirinho como um pedágio corporativo, um custo de operação. E aí vem o detalhe mais chocante. Qual? O dinheiro que a empresa vai usar para pagar a multa das fraudes passadas, essas parcelas, vai sair de onde? Dos lucros. Dos lucros das tarifas dos novos contratos públicos que ela continua ganhando porque fez o acordo de leniência. Caramba! É o ciclo perfeito. A empresa paga a multa com o próprio dinheiro da população que ela prejudicou lá atrás, através da conta de água. É isso. Isso normaliza o absurdo de um jeito, transforma o desvio de recursos públicos, que devia ser uma aberração, num custo fixo de fazer negócios no Brasil. Exato. E o autor bate muito, mas muito nessa tecla por um motivo muito específico. Isso levanta uma questão importante. Estamos falando de água. Não é uma concessão de pedágio rodoviário que você pode evitar pegando outra rota. Não é uma fábrica de sapatos que você simplesmente compra de outra marca se não gostar do preço. Você não tem opção de não usar água. Água não é uma mercadoria elástica no mercado. Ninguém escolhe parar de consumir água porque achou o preço da tarifa abusivo ou porque o serviço é ruim. É uma questão de biologia básica, de sede, saúde pública e dignidade humana. Sim, total. Quando um setor que lida com a dignidade humana sofre essa normalização corporativa do crime, os nossos direitos fundamentais são reduzidos a meros ativos negociados num balcão de negócios. Então, resumindo o cenário até agora, a gente tem, de um lado, uma justiça extremamente morosa que blinda políticos por 5 anos até a próxima eleição, e, do outro lado, empresas que precificam a corrupção na planilha e continuam operando e lucrando em cima da população. Um cenário desolador. Frente a esse sistema, que parece institucionalmente paralisado, a sensação que dá para quem está acompanhando a gente é de um beco sem saída. Mas, lendo o final do documento, ele não termina num tom derrotista, né? Não termina. Ele propõe um caminho certo. O que ele aponta como antídoto de fato para essas eleições de 2026? O texto é muito claro a afirmar que o sistema, por si só, não vai se consertar sozinho. As instituições tradicionais, de controle, sozinhas não deram conta do recado. Falharam. O autor lembra que a delação da Ejuela e todo esse esquema bilionário por trás do novo marco só vieram à tona, não ganharam o debate público graças à transparência dos tribunais ou da boa vontade dos governos. Foi o jornalismo. Foi jornalismo. Graças à investigação jornalística do portal UOL. Foi a pressão externa vindo de fora do sistema que fez a engrenagem rodar. É aquela velha máxima, né? A luz do sol sendo o melhor desinfetante. Exatamente. E a partir daí ele puxa a responsabilidade para a sociedade civil. O autor fala do papel fundamental de organizações de controle social. Tipo o próprio Grêmio Ser-Sudeste que publicou o texto. Isso. A sociedade civil precisa se organizar. E essas organizações precisam traduzir esse juridiquês todo, essa engenharia financeira complexa que a gente está debatendo aqui, para uma linguagem que a população entenda. A ideia central é armar o eleitor com contexto antes do momento do voto. E ele faz isso de um jeito muito prático. O que eu achei mais interessante na conclusão do documento não foi uma daquelas retóricas vazias sobre vote consciente, sabe? Votar bem. Mas sim um filtro super objetivo. Ele propõe 3 perguntas diretas que qualquer pessoa que está ouvindo a gente deveria fazer sobre os candidatos que estão aí pedindo voto para 2026. E essas perguntas são geniais porque elas desviam daquele debate raso, sabe? De esquerda contra direita. Elas focam no método de governar. A primeira pergunta que ele sugere é: o candidato defende o interesse público coletivo ou é apenas um representante de grupos econômicos? Muito boa. A segunda pergunta é focada na gestão.
O candidato tem histórico e compromisso real com a transparência de contratos ou tenta esconder os dados? E a terceira, que é talvez a mais importante frente a tudo que a gente discutiu aqui, esse candidato apoia e facilita o controle social institucionalizado. Que é ouvir o povo, né? Ou seja, ele aceita ser vigiado de perto pela população ou ele prefere tentar governar em salas fechadas, decidindo bilhas de reais a portas trancadas? Basicamente é uma tentativa de mudar o nosso entendimento, a nossa cultura, de onde a corrupção de fato acontece. Exato. O documento quer mostrar para quem nos ouve que a corrupção não é apenas aquele momento ali, tipo um filme de Hollywood, sabe? Do aperto de mão suspeito com a mala de dinheiro no estacionamento. Longe disso. Ela começa na ausência de fiscalização lá na Câmara de Vereadores. Aí ela passa pela vista grossa naquele pedido de vista no Tribunal de Contas e ela termina de um jeito muito tangível e doloroso no dia a dia da população, que é na torneira seca na casa do trabalhador periférico, no esgoto que alaga a rua da pessoa na época de chuva e na criança que adoece no posto de saúde por conta da água contaminada. É aí que a corrupção termina. Perfeito. O chamado final do texto é justamente para que as eleições de 2026 não sejam tratadas apenas como mais uma troca de nomes e de cadeiras no poder, mas sim como um referendo. Um referendo sobre a água. A tese é que, na urna, a sociedade vai decidir se o Brasil vai tratar a água como um direito humano inalienável e agir para protegê-la, ou se a gente vai aceitar de vez que ela seja um negócio lucrativo para o milite e um mecanismo invisível de financiamento de campanhas, e se vamos combater ou tolerar essa corrupção. Olha, é um peso enorme para se colocar nos ombros de uma eleição. Mas, depois de tudo isso, quando a gente destrincha a matemática do jeito que o texto faz todo sentido. Faz. E, bom, fazendo uma recapitulação super rápida da jornada que a gente fez aqui hoje, começamos desconstruindo a narrativa oficial do novo Marco do Saneamento, de 2020, entendendo ali como a obrigação de licitar o serviço acabou criando um novo gargalo e uma nova via de extorsão. Isso. E passamos pelo caso chocante da confissão de propinas da Egeia. Mostramos como conselheiros de tribunais e políticos podiam segurar contratos públicos só para cobrar pedágios milionários. Exato. E de lá, a gente avançou para ver como esse padrão está se materializando nos maiores estados do país agora. Com as controvérsias e a precificação suspeita da privatização da Sabesp em São Paulo, sob o governo Tarcísio de Freitas, e o histórico desastroso pós-privatização da SEDAI no Rio de Janeiro. E por fim, a gente dissecou a frieza brutal daquela engenharia corporativa. A morosidade da justiça, que leva anos e anos para processar uma delação. Os 5 anos de espera, né? Isso, garantindo a sobrevida política e a impunidade dos envolvidos até as próximas eleições. Tudo isso enquanto as empresas absorvem esse custo da corrupção como um simples custo operacional nas planilhas, pagando com o nosso dinheiro. E a saída proposta, claro, não sendo a inércia, mas sim o jornalismo investigativo e a vigilância constante e ativa da sociedade civil e das organizações sobre os candidatos. Exatamente. E olha, como a gente sempre faz no final dos nossos mergulhos, vale muito a pena darmos um passo atrás e olharmos para o quadro geral da coisa. Deixar aquela reflexão para quem acompanhou até aqui. Sim, porque o documento usa a água para ilustrar um sintoma de um problema que é muito mais profundo no nosso sistema. E a reflexão que eu deixo, construída sobre isso, é a seguinte: se um recurso fundamental para a própria existência biológica humana, como a água, é facilmente absorvido por um sistema que precifica a corrupção como custo de operação. É assustador. Qual é a garantia que a gente tem de que outros direitos vitais não vão seguir exatamente o mesmo caminho? Até que ponto, como sociedade, nós estamos dispostos a deixar que as leis frias do mercado e o loteamento político ditem quem tem ou não o direito básico à saúde, a ar limpo e à dignidade? Nossa, essa é a provocação. Porque se a gente transforma o instinto de sobrevivência mais básico da biologia em margem de lucro e pagamento de propina, a conta que não fecha hoje na tarifa de água com certeza vai cobrar o seu preço amanhã na própria fundação da nossa democracia. É verdade. É um convite para olhar para a conta de água do mês que vem e para a urna de 2026 com outros olhos, né? Com olhos bem mais atentos. Com certeza. Olha, um agradecimento imenso a quem nos acompanhou em mais esse mergulho, que foi denso, mas extremamente necessário para a gente entender o que está em jogo.
Muito obrigado a quem escutou. E o nosso convite para vocês é sempre o mesmo, pessoal. Continuem questionando o óbvio. Não aceitem as respostas fáceis que dão por aí e continuem curiosos e críticos dissecando o mundo das informações com a gente. Até a próxima exploração.